Bom dia mais uma vez, meu povo. Agora a gente vai para a segunda parte relacionada à potência, tá? Na parte de física, a gente trabalhou a parte de trabalho. Essa parte de trabalho aí vem deslocamento e força, não é? Utilizando a unidade de Joule. Agora a gente vai trabalhar potência e nessa parte de potência é necessário que a gente saiba o cálculo do trabalho, porque a potência é calculada com uma variação de trabalho pelo intervalo de tempo, tá? Então a gente vai ver aqui, dar início para a gente ter toda a orientação necessária. Como a gente vai trabalhar aqui com potência, é bom a gente lembrar, não é? Uma imagem aí relacionada à máquina de vapor, tá? Então, como funcionava isso? Essa máquina de James Watt, daí a unidade que será utilizada no sistema internacional, que vai ser o Watt, foi o resultado de aperfeiçoamento da máquina de Newcomen e consiste em um dispositivo que ela acaba queimando um determinado combustível para liberar, aquecendo, né, uma certa quantidade de água. Então, o vapor liberado por esse aquecimento é usado, e esse vapor é usado para empurrar o pistão. Então, ele empurra esse pistão, que, por sua vez, ele acaba movimentando a roda, utilizando para erguer um determinado peso, tá? Então, esse aí é um princípio da máquina a vapor. Ele usa o vapor d'água através de um pistão, aonde acaba fazendo com que movimente uma roda. A gente tem aqui o exemplo dessa imagem, tá? E a gente vai ver a máquina de Watt. Proporcionou o desenvolvimento de várias outras máquinas e o vapor agora ele passou a ser usado no funcionamento dessas máquinas. Então, se a gente observar, né, o funcionamento de diversas máquinas, a gente vai ver que elas realizam trabalho. Então, a gente, para lembrar, que não custa nada, na aula anterior, a gente viu que o trabalho de uma força, ele vai estar relacionado ou definido por uma grandeza, que vai corresponder ao seu produto escalar da força pelo deslocamento. A gente utilizou o trabalho é força vezes o deslocamento. Desde que a força seja ela constante e o deslocamento tenha a mesma direção e o mesmo sentido, que é o que a gente chamou de trabalho motor. E aí, só para a gente lembrar, ó, força por um determinado deslocamento, tá? Quando nós estamos calculando o trabalho, a gente não leva em consideração o tempo que foi utilizado, tá? Utilizado para a realização daquele determinado evento, mas é necessário saber que o tempo, ele também pode ser expresso em um determinado trabalho realizado. E aí, esse tempo ele vai determinar se esse trabalho ele vai ocorrer num período mais rápido ou num período mais lento. Então, essa rapidez com que o trabalho é realizado acaba recebendo o nome de potência, tá? Então, a potência é o trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo, sendo ele assim mais rápido, sendo ele mais lento. Aí deve estar se perguntando agora, oxe, Rogério, tem alguma fórmula? No trabalho a gente utilizou, trabalho é igual a força vezes a distância. E na potência? A gente vai ver agora aqui, ó, a potência P OT, que fica a potência, ela é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, eu tenho a potência, que é igual ao trabalho, dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que T é o trabalho, lembrando que ΔT é o intervalo de tempo, quanto de tempo se variou, e o P é a potência, ok? Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Unidades do sistema internacional.
Algumas dessas unidades a gente utilizou agora há pouco. Exemplo, o trabalho, nós utilizamos ele usando o J, que é o joule. O tempo, ele tem que estar em segundos. Rogério, se estiver em minutos, você converte ele para segundos. E a potência, em homenagem a watt, ela vem com o W, ou watt mesmo, da unidade de sistema internacional. Então, existem ainda alguns múltiplos do watt. A gente vai ter o kilowatt. Então eu tenho 1 kilowatt é igual a 10 elevado à terceira watt. É igual a 1000 watts. Tá? Então, kilowatt, 10 elevado à terceira watts. Temos também outra unidade que é utilizada por valores mais altos, que é o megawatt. 1 megawatt é igual a 10 elevado à sexta watts. E temos o gigawatt, que é 1 gigawatt equivale a 10 elevado a nono watt. Ok? Agora a gente vai ver um exemplo aqui de como aplicar tanto a fórmula relacionada ao trabalho com a fórmula relacionada à potência. Ele diz que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer o caixote, um caixote de 200 quilogramas até uma altura de 12 metros em 1 minuto. Então ele deu tempo, ele deu distância e ele deu massa, mas ele não deu a força, não é? Ele deu a massa. Então bora analisar aqui a questão, tá? Sempre é aconselhável que você descreva cada componente da questão em que ele colocou. Ele disse que potência o motor do guindaste, tá aí o guindaste, precisaria para erguer essa caixa, tendo ela 200 quilogramas, a uma altura de 12 metros, gastando 1 minuto. Então, ele me deu aí, para eu poder calcular o trabalho, eu tenho que saber a força e a distância. A distância eu já tenho, que é 12 metros, mas a força eu não tenho. Mas eu sei, eu aprendi nas aulas anteriores, que força e peso são iguais, não é? Então, se força e peso são iguais, eu aprendi que peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente vai resolver aqui. Vamos resolver. Então, ele pega aqui o trabalho, é realizado pela força do motor, será igual ao trabalho da força relacionada ao peso ao longo de uma determinada altura. Tá? Então, eu vou dizer, quem é trabalho será o peso vezes a altura. Quem é, nesse caso, o peso? O peso ele não me deu, mas ele me deu a massa vezes a gravidade. A gravidade eu estou na Terra, eu sei que é 9,8, no caso aí a gente vai utilizar 10. E a altura foi a distância que ele subiu, que foi os 12 metros. Então, o trabalho ficará a massa, a gente vai ver aqui, ó, sabemos que G é a gravidade, ele adotou 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho será a massa, que foi 200 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. E aí ele multiplicou 200 vezes 10 vezes 12. A gente vai ter 24.000 joules. Agora eu tenho o trabalho. Lembrando, para eu poder calcular a potência, é necessário que eu tenha o trabalho e tenha
o intervalo de tempo. Notem que no começo da questão ele deu tempo, ele falou lá do tempo, tá? E agora a gente vai calcular a potência. Eu sei quanto é o trabalho, sei que potência é trabalho sobre intervalo de tempo, e ele me disse que o tempo foi 1 minuto. Só que o tempo não pode ser em minuto, o tempo tem que ser dado em segundos. E aí a gente faz a conversão. 1 minuto tem 60 segundos. Então, no lugar de 1 minuto, eu vou colocar 60 segundos. E aí eu vou ficar P é igual ao trabalho, que é 24.000 joules, dividido por 60. Então, quando a gente dividir, pode até cortar um zero do numerador e do denominador, a gente vai ter como resultado 400. Como é potência, vai ficar 400 watts, ok? Então, essa é a parte relacionada ao cálculo de potência. No nosso livro, vocês vão fazer a página 221, tá? A página 221. Só que existem outras unidades, tá? E antes da gente ver essas outras unidades referentes à potência, uma curiosidade é que os nossos músculos, eles realizam trabalhos quando se contraem e quando se distendem. Em média, a nossa potência muscular é numa média de 373 watts por cada quilograma de massa de músculo, não é? Lembrando que isso vai variar de pessoa para pessoa. Quanto maior o volume ou quanto maior a massa do indivíduo, obviamente também a potência será maior, tá? Dando sequência aqui, existem outras unidades propostas aqui, tá? CV, que é uma expressão conhecida, como tem no nosso livro, na página 221, é a expressão chamada cavalo de vapor. E ela foi utilizada pela primeira vez por James Watt, tá? Onde ele representou a potência da máquina de vapor usando o cavalo de vapor. Então, ele observou que um cavalo conseguiria erguer 735,5 newtons, sendo que o nosso livro ele vai usar valores redondos, tá? Nosso livro ele vai usar 735. Outra forma de representar seria aqui. Um CV, um cavalo de vapor, é igual a 735,5 watts, ou 735, tá? Então ele pode te perguntar, 5 cavalos de vapor equivalem a quantos watts? Só é a gente pegar os 5 e multiplicar por 735,5. Se no nosso livro está 735, a gente multiplica apenas por 735. Outra unidade bastante importante de potência é o horsepower. Jackson deve ter falado disso para vocês, do HP, tá? Que é uma unidade inglesa. Essa unidade inglesa, ela equivale a 1,38% de cavalo de vapor, tá? O horsepower. E aí, na conversão, um HP, ele equivale a 745,7 watts. No nosso livro, ele arredondou. Ele botou 746 watts. Acima de 5, ele arredondou, tá? E aí, se eu quiser também perguntar, Rogério, 6 HPs vale quantos watts? Eu vou pegar e multiplicar 6 vezes
745. Ok, gente? A gente hoje vai dar uma parada por aqui e é necessário que vocês façam a atividade, tá? A atividade da página. Fechou aqui, viu? Fechou geral. Fechou o livro. Eu quero que vocês façam as atividades da página 226, 227, 228, 229. E aí fechou, tá? O livro 3 tem a parte de energia potencial, que a gente ainda vai falar, mas fecha logo esses exercícios e na próxima aula a gente tem mais uma aula teórica e depois é só resolução. Tá ok? Então um abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.